Bom dia, Thaís. Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma breve orientação sobre o projeto Aprender Juntos. E nós vimos que tem muita gente em dúvida, né, sobre como realizar o projeto, sobre confundindo o projeto Aprender Juntos com o nivelamento. Então nós vamos tentar esclarecer e também fazer a prática, né, compartilhar a prática de vocês aí na Escola SUD, para que as outras escolas possam também ter como uma referência para poder ver que é possível. Bom, nosso programa, Projetos para Recuperação e Aprofundamento e Boas Práticas. O objetivo geral de hoje é comparar, né, o projeto de recuperação com o nivelamento para que se entenda a diferença entre eles. É garantir que o processo de recuperação possa ser feito, né, possa ser executado da melhor forma possível e que haja um entendimento de como é pensado esse projeto, e também fazer a prática, né, promover a prática para as outras escolas, para os colegas, parceiros. Pode. Então, o currículo está à frente do ritmo de aprendizado. Por que nós vamos fazer, né, esse projeto? Por que foi pensado esse projeto? Então, nos primeiros anos de educação básica, o currículo ele tende a estar mais próximo do que os estudantes sabem. Ao longo do tempo, a expectativa do currículo aumenta e o estudante fica com maior dificuldade, maior defasagem. Ele começa a se distanciar daquilo que ele precisa. Se o ensino for focado apenas no cumprimento do currículo, muitos estudantes vão ficar para trás, porque muitos estudantes têm habilidades que eles não conseguiram desenvolver do currículo lá atrás e vão começar a trazer essas habilidades em defasagem para o ano sério que ele se encontra. Então, não adianta se avançar com o currículo, cumprir o currículo, se vai haver alunos que não vão estar conseguindo alcançar e estar no mesmo nível de aprendizagem dos demais. E como que nós vamos recuperar, né, essa aprendizagem? Como que nós vamos fazer para recuperar ela? As escolas da rede, né, elas têm a prática já, nos anos iniciais principalmente, elas já têm essa prática de fazer essa recuperação, e até a metodologia mesmo do Aprender Junto, por exemplo, que é o projeto que nós estamos com em foco, ela já é praticada com bastante frequência dentro dos anos iniciais. Mas ainda assim há dúvidas, né? Mesmo nos anos iniciais que já existe essa prática, quando surgiu esse modelo, já com relação ao nivelamento houve várias dúvidas. Então, qual é o ponto de partida que a gente tem? Resultados da sondagem. Então, a partir de onde nós vamos tirar o nível da criança para que a gente consiga fazer essa recuperação, né? Saber onde o aluno se encontra naquele momento. Então, nós temos resultados da sondagem de alfabetização, no caso dos anos iniciais. No sexto ano, é possível também fazer essa sondagem, muitas vezes já houve essa sondagem na entrada, né, do sexto ano, porque se for pensar na pandemia, eles passaram quarto e quinto ano sem o acompanhamento dentro do espaço escolar, então ele teve um acompanhamento que muitas vezes pode ter sido bem defasado dentro de casa. E ele veio, às vezes, ele nem havia consolidado ainda no quarto ano, antes de começar a pandemia, e ficou mais 2 anos ali sem passar por esse processo, e chegou no sexto ano, em hipóteses bem aquém daquilo que era necessário que ele tivesse. Então, é importante também que se faça uma sondagem do sexto ano para saber em que hipótese ele se encontra, alfabética mesmo, de escrita, do sistema de escrita. Após ter feito, também nós podemos fazer a sondagem a nível de AP
e da avaliação da entrada diagnóstica. E depois dos resultados, né, a hora que saem os resultados, a gente vai fazer o reagrupamento. Como fazer esse reagrupamento, né? Esse reagrupamento ele é por necessidade de aprendizagem em níveis próximos. Então, eu não vou pegar uma criança, por exemplo, dando exemplo da questão da hipótese escrita, eu não vou pegar uma criança que está lá na hipótese pré-silábica e colocar com uma criança que está na hipótese silábica alfabética. Porque quem está na silábica alfabética, falta um passinho só para ela alcançar o nível alfabético. Ela vai retroagir se você colocar ela como uma criança que está muito aquém do nível que ela se encontra nesse momento. Mas a pré-silábica precisa do apoio desse outro par dela, que esteja num nível um pouco mais avançado, mas mais próximo do dela, como o silábico com valor, por exemplo. No sexto ano, ela tem que ser habilidades também próximas. Então, uma abaixo do básico, com uma no básico. Nível básico com o nível adequado, por exemplo. Esse abaixo do básico, ele tem que avançar rápido para o básico. Então, ele é uma etapa muito rápida para se avançar. Então, esse projeto é muito importante para tirar esse aluno dessa situação do abaixo do básico para o básico. E depois ele ir avançando. Da mesma forma, do básico, o adequado para o acima, né, para o avançado, também é um passo, às vezes. Às vezes é só pouco tempo de intervenção é necessário para ele passar para o avançado. Então, o projeto é importante para isso, né, para tirar os alunos que estão lá muito abaixo do básico para colocar ele dentro do currículo, para que daí se passe a trabalhar o currículo ano sério que ele se encontra, para que seja fluido, né? E quais as atividades personalizadas para cada nível também, porque a partir do momento que a gente faz um regrupamento, a gente consegue saber qual intervenção realizar e qual atividade é a mais adequada para se fazer para cada hipótese, né? Seja ela na hipótese escrita ou seja ela na questão de habilidades mesmo, de abaixo do básico, do básico. E a recuperação? Então, a recuperação diferenciada por níveis de aprendizagem. Consolidar habilidades básicas dos estudantes do terceiro ao sexto ano. Então, aqui nós estamos trabalhando com crianças do terceiro ao sexto ano. Pode se estender para o sétimo, oitavo, nono? Pode. Mas o nosso foco é o sexto ano, onde eles vão ter direito ao professor de auxiliar, né? Eles vão ter direito ao professor auxiliar apenas no sexto ano. Então, esse projeto ele pode acontecer até o nono ano, inclusive no ensino médio. Mas o professor auxiliar ele vai ter direito apenas no sexto, que seria um professor específico do perfil para dar aula para essas crianças. Então, nós temos a aquisição do sistema de escrita, né, o objetivo de trabalhar a habilidade com ele, de recuperar essas habilidades de aquisição do sistema de escrita, a leitura, compreensão e produção de texto. Acredito que para o sexto ano essa habilidade se encaixa melhor nesse objetivo. Na matemática, o letramento matemático, acredito que se encaixaria até mesmo até o nono ano. Porque nós temos muitos alunos que ainda não têm o letramento matemático completo quando chega no nono ano. Então, o que é o aprender juntos, né? O aprender juntos, ele é o reagrupamento flexível e temporário. Por que flexível e temporário? Eu vou fazer ele o ano inteiro? Eu posso até fazer.
Só que, lembrando que esse aluno que está no pré-SLAB, ele não vai ficar sempre na mesma turma. Ele vai, na medida que ele vai avançando, ele vai mudando de turma para que ele possa ter outras intervenções, outras atividades, para que ele chegue até o nível avançado ou no nível adequado. Ele pode ser feito a curto prazo, tanto tempo eu vou pegar esses alunos que estão abaixo do básico e vou transformar eles até o adequado, eu preciso de tanto tempo. Na medida que isso acontecer, conforme eles vão avançando, você vai, agora não precisa mais, a gente tem, os alunos já alcançaram o objetivo, eu não preciso mais fazer. É de acordo com a realidade da escola, é de acordo com a realidade do avanço dos alunos. Eu não tenho que fazer ele o ano inteiro, porém eu posso voltar ele. Então, se no começo do ano agora, até o meio do ano, eu fiz esse projeto e houve avanço, e vai chegar num determinado tempo, ele não precisa mais daquela intervenção, e de repente, de setembro para frente, eu vejo que alguns alunos começaram a se perder ali, eu posso fazer dentro do nível que ele se encontra naquele momento, para que ele tenha mais um avanço. Então, eu posso ir e voltar com esse projeto várias vezes durante o ano. Por isso, ele se torna flexível. Então, nós temos atividade personalizada, além do reagrupamento, né, por habilidades, e além da questão de fazer essa flexibilização de propor essa atividade para as crianças. Uma outra questão também do reagrupamento e do próprio projeto do Aprender Junto é lembrar os professores que toda vez que eles vão estar, por exemplo, trabalhando um tema para ser dado nesse projeto, seja o tema ou seja a habilidade, ele vai precisar fazer o alinhamento de como ele vai trabalhar essas habilidades com toda a equipe. E se houver algum erro, ou houver alguma situação que ele fale, não dá certo agora, desse jeito não está dando certo, o aluno não está avançando. Então, tem que haver uma reunião para um outro alinhamento, para que se faça uma outra intervenção, até que se chegue numa intervenção mais adequada possível para aquelas crianças, que dê certo, de acordo com a realidade da escola, mais uma vez. Então, assim, não tem que ficar preocupado com professor de história, por exemplo, nossa, eu vou ter que estudar matemática para isso. Não vai ter que estudar matemática para isso. Você vai trabalhar a habilidade de defasagem dentro do seu campo, da medida que você pode, que você consegue trabalhar as habilidades naquilo que você está dando no currículo. Você não tem que mudar nada, apenas a estratégia com aquela turma. E, lógico, tem a opção do tema, seria mais um facilitador esse tema gerador para trabalhar o Aprender Junto, esse projeto. Principalmente para os professores especialistas que não são da área. Mas ele não tem que ficar preocupado na questão de estudar, ser especialista em matemática, ser especialista em hipótese, mas ele precisa se preocupar em trabalhar a habilidade de defasagem e como é que ele vai fazer isso dentro do curso dele. Dias e períodos de recuperação, do reforço e aprofundamento. Como que eu vou fazer esses dias? Eu vou escolher um dia da semana ou 2 para ser feita essa habilidade. Posso fazer só de produção de texto? Posso fazer só de matemática? Meus alunos aqui na escola estão com defasagem só de matemática. Eu vou escolher um dia na semana para fazer de matemática. Eles estão muito ruins, assim, com muito abaixo do básico de matemática. Posso escolher fazer 2 dias de matemática. E da mesma forma para texto também.
Thaís, como é que está sendo feito, pensada essa questão na escola? Isso. Nós pensamos em 2 dias na semana, um dia para trabalhar as habilidades de matemática e um dia para a língua portuguesa, até mesmo porque pode acontecer do aluno estar num nível, um determinado nível em língua portuguesa e um outro em matemática, né? Então, a gente pensou em trabalhar em 2 dias. E daí vocês vão fazer, então, um dia português, um dia matemática. Isso, e não toda semana o mesmo dia da semana, né? A gente vai intercalando, né? Alternando para que ele não perca. Isso, não perca. Isso, exatamente. Tem algumas escolas que também já estão fazendo o projeto e eles também estão optando por essa situação, né? Por essa alternância de dias para que não caia na mesma aula. E também buscando trabalhar matemática e língua portuguesa, não só um trabalhando. E assim também todos os professores se envolvem, né? Não Sim. somente daqueles dias, né? Então, tem um Sim. envolvimento maior, né? 100% de envolvimento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a diferença do nivelamento, então, para fechar, para que você possa também compartilhar a prática como um todo na sua escola. Então, o aprender junto, né? Como é que a gente entende o aprender junto? Vou repassar novamente, porque eu já passei um pouquinho a mais. Então, o que ele visa? Ele visa consolidar habilidades essenciais à trajetória escolar do estudante. Os estudantes do 3º ao 6º ano, eles são reagrupados durante parte do tempo regular da aula. Eu posso até escolher, por exemplo, o dia todo, mas ele pode ser um tempo meio período, por exemplo, mesmo que seja numa escola integral, ele não precisa ser todas as aulas. Por exemplo, 1 ou 2 dias na semana, como você falou, né, Thaís, de ser 2 dias, um dia matemática, um dia português, por necessidade de aprendizagem semelhante, como já foi dito. Durante pelo menos um dia na semana, os estudantes são reagrupados por nível de aprendizado semelhante, trabalhando com estratégias e metodologias diferenciadas. Nessa parte, eu queria destacar. Eu vou trabalhar igual eu trabalho na sala de aula todo dia? Não, eu não vou, porque senão isso também não vai chamar a atenção do estudante para que desenvolva um interesse dele para resgatar aquela habilidade. Uma outra questão na hora do reagrupamento que tem que tomar muito cuidado é não classificar e rotular os alunos. Então, quando eu falo qual é o objetivo de se colocar um tema, às vezes, dentro do reagrupamento, é que o estudante vá para a turma, né, porque quem muda de turma é ele, mas que ele não saiba o porquê, ele sabe que ele vai recuperar, mas que ele não sabe em que nível ele está, ele não precisa saber disso. Isso é uma questão pedagógica, é uma questão do grupo da escola, dos professores, da gestão. O aluno ele não tem que entender que ele está lá porque ele vai se sentir rotulado. Para reagrupar, utilizar diversos instrumentos, como a sondagem de língua portuguesa e matemática, a avaliação de entrada, diagnóstica de entrada e as APs de língua portuguesa e matemática, e as avaliações internas que vocês da escola costumam ter. Avaliação de fluência leitora, eu não sei se no 6º ano e no sul vocês costumam fazer avaliação leitora, se vocês fizeram. No 6º ano, fizemos o ano passado. Então, é com base nessas avaliações que é possível dividir para fazer esse reagrupamento e saber qual grupo o estudante se encontra. Cada escola, dentro do seu plano de implementação, então, eu falo que é de acordo com a realidade de cada um, ele vai propor o modelo de reagrupamento mais adequado à sua realidade. E, por isso, a importância do alinhamento entre a equipe. Porque, na medida que essa proposta inicial da escola não esteja dando certo, tem que se reunir para refazer esse reagrupamento até que ele seja eficiente. Então, nós temos 2 modelos aqui no Aprender Juntos. O modelo A, que é a divisão da turma em 2 grupos, né, menores. O professor regente da turma, outro docente adicional, que é o professor auxiliar.
O modelo B é o reagrupamento temporário temporário de diferentes turmas, de acordo com o nível de aprendizagem dele. O nivelamento. O que é o nivelamento? O nivelamento visa reagrupar, recuperar habilidades desenvolvidas nos anos escolares anteriores e no ano sério em curso. Então, ele não é uma habilidade essencial que é trabalhada para que o estudante consiga aprender as habilidades que estão no ano sério dele. Identificar as defasagens das habilidades previstas pelo currículo paulista, diferente também do Aprender Junto. Proporcionar as condições necessárias que auxiliem os estudantes a superar suas defasagens, com o estabelecimento de metas, prazos e responsáveis por sua execução. Então, nós temos o PAN aqui, né? Diferente do Aprender Juntos, aqui nós temos um plano de desenvolvimento que existe meta e acompanhamento para até que se chegue no objetivo final. Executar o guia de aprendizagem previsto conforme a orientação do currículo paulista para o ano sério em curso. Identificar as defasagens, complexidade e agrupamento de habilidades. São os estudantes quais habilidades possíveis. Aí a gente vai separar os alunos que têm dificuldade. Não vai fazer um guia para todos. Ser somente os alunos. É um outro agrupamento. O PCA, os professores de português e matemática, eles organizam os agrupamentos produtivos ou por dificuldade. Ele não existe uma dificuldade próxima, né, como Aprender Junto, Aprender Junto. E os professores, no caso do Aprender Junto, são outros professores. Vai ser um dia diferente de todos trabalhar a atividade da criança. Nesse momento vai ser, no nivelamento, ele vai ser o professor de português. Estipular meta compatível com a competitividade das habilidades. O nivelamento acontece em parte das aulas de orientação de estudo. No Aprender Juntos, isso não acontece. Você não vai usar nas PEIs a aula de orientação de estudo para realizar essa atividade. Então, essa basicamente é a diferença entre eles. Eu vou me colocar aqui à disposição também para poder esclarecer. Vou pôr o PPT também. E agora eu gostaria de estar escutando você, Thaís, com relação à sua prática. Você compartilha a sua prática. Pode saber como. Olá, bom dia. Você está me escutando bem, Bianca? Sim. Tá um barulho aqui na escola. Aqui também. Normal, né, gente? Escola. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança, né, e a parceria da Bianca, das supervisoras também, né? E, assim, nós estamos aprendendo juntos também, né? Então, é tudo novo para a gente, né? Então, como a Bianca falou, não deu certo, vamos sentar, vamos conversar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, o que não pode desistir, né? Então, eu vou falar assim um pouquinho, passo a passo, né? Como que a gente iniciou a partir da formação, né? Que a gente teve, PCG e diretor, né? Então, quando a gente voltou da formação, nós alinhamos com os PCAs, né? O modelo da recuperação, a proposta do programa. E após esse alinhamento, a gente foi replicando, né? Então, replicamos na TPCG, aproveitamos aquele dia 2, né,
que foi do replanejamento, né, do planejamento da quarta-feira, né, de cinzas, a gente aproveitou também para falar sobre a recuperação, então, com os professores, né, para fazer essa replicabilidade. E aí surgiu a ideia, quando a gente estava replicando com os PCAs, né, assim, o professor vai fazer a sondagem e como que eles passariam toda essa informação para a gente poder montar os grupos, né, as turmas. Então, a gente montou um formulário, né, no Forms mesmo, no Google, um formulário simples, onde o professor foi colocando, né, clicando no aluno de acordo com o nível, né, que esse aluno se encontra. Então, a gente utilizou os níveis do exercício que foi trabalhado com a gente no dia da formação, tá? Tanto para a língua portuguesa como para a matemática, né, para a gente ter um norte. E, como a Bianca falou, são vários tipos de sondagens, né? Então, a gente teve a sondagem da ADE, teve sondagem dentro da sala de aula, nós usamos também espaço da OE, o espaço OE, né? Só para lembrar, só o espaço OE para também fazer algumas sondagens de matemática, né? E aí nós demos um prazo para os professores preencherem esses formulários, né? E após o preenchimento desses formulários, então, nós pegamos esses dados, colocamos numa planilha, né, de Excel, e agora eu estou puxando e montando as turmas, né? Então, eu até comentei com ela que o exercício que a gente fez lá na formação foi muito importante na hora de montar essas turmas. Porque a gente tem aqui, a gente vai fazer com todas as séries do ensino fundamental, não só para o sexto ano, né? Até mesmo porque a grande maioria do nosso ensino fundamental são alunos novos, né? Não são alunos nossos, né? Que nós já conhecemos. O ano passado nós tínhamos 2 sextos anos e um sétimo. E hoje nós temos 8 salas do ensino fundamental, né? Do sexto ao nono. Então, nós temos muitos alunos novos, então é importante, né? E 2 anos, assim, de pandemia, então a gente pensa que é muito importante mesmo, então, a gente fazer essa recuperação para todos do ensino fundamental, né? Então, como nós temos 8 salas, então eu tenho que ter 8 turmas de reagrupamento, né? Porque também a gente não consegue mexer com o horário do professor, porque nós temos o ensino médio. Então, o professor que dá aula no ensino fundamental também dá aula no ensino médio. Então, a gente não consegue mexer nesse horário, né? Ele não é nem mexer com a grade. Quem vai mudar exatamente. É o aluno, não é o professor. O professor ele vai se manter na mesma grade, no mesmo horário, da mesma forma. Exatamente. Então, a logística, né, assim, por exemplo, eu vi lá, tem 149 alunos no nível 1 de matemática, vamos supor. Então, eu tenho que dividir em 4 turmas, né? Então, como a Bianca explicou, habilidades próximas a gente consegue, né, montar, colocar junto, na mesma turma, né? Eu não posso colocar o nível 1 com o nível 4, por exemplo, né? Então, essa logística, tudo foi muito importante no exercício que vocês fizeram com a gente lá na formação, porque, né, me ajudou muito a montar essas turmas, né? Bom, após toda essa sondagem, né, a conversa dos professores com os alunos, nós fizemos uma reunião com os pais do ensino fundamental, né, eu e a Márcia. Então, nós apresentamos o Aprender Juntos para os pais. Muitos pais já conheciam, né, porque muitos pais que eu digo assim do sexto ano, né, até mesmo do sétimo, porque diz que nas escolas de onde os filhos vieram já era trabalhado, né, no Fundi 1, né, e eles nos apoiaram muito, né, e agradeceram muito essa oportunidade, né, para os filhos. A questão da nomenclatura, como a Bianca falou, a gente não pode rotular o aluno, né? Assim, olha, você é nível 1, olha, eu sou nível 5, não. Então, a gente pensou numa nomenclatura também para esses grupos. Então, a gente vai usar o nome de figuras geométricas para os grupos de matemática
e de cores da bandeira do Brasil para a língua portuguesa. Então, o aluno ele vai montar a figura e a cor dele. Então, ele vai dizer, eu sou do grupo, eu sou quadrado verde, né? Então, ele mesmo vai montar essa nomenclatura, né, do nível que ele está, né? Até mesmo os pais pediram, vocês vão mandar a lista, né, para eu saber em que nível está meu filho? Então, a gente pensou em mandar para os pais essa nomenclatura, porque o filho vai chegar em casa, ele vai falar, olha, mãe, eu sou quadrado azul. Então, aí ele já sabe que o filho está no nível tal de língua portuguesa e no outro de matemática, né, para o filho não ficar rotulado, né? É importante que não se dê também muito detalhe para o pai, porque às vezes o próprio pai acaba falando. Exato, sem querer, acaba falando para o filho, né? Passando isso para o filho. Exatamente. Também. A escola já com outra visão desse projeto e acaba não sendo tão bem visto, né? proveitoso como poderia ser se ele não soubesse, né? Exatamente. Nem que ele mesmo não fizesse a autoavaliação dele nesse sentido para abaixar a autoestima ou com relação a isso. E a gente deixou bem claro, né, que é flexível, como a Bianca falou. Então, hoje ele pode estar aqui nesse grupo e amanhã ele já pode estar no outro, né? Que é o que a gente espera, que é o nosso objetivo, né? Que eles vão evoluindo. E nós temos também aqui na sala de leitura, a professora da sala de leitura, né? Ela nos ajuda muito, ela é alfabetizadora. Então, como a gente tem um grupo bem menor no processo de alfabetização, então esse grupo, a gente vai deixar esse grupo com ela, né? Para fazer um trabalho bem mais, assim, individualizado mesmo, né? Ela já vem fazendo, na verdade, né? E nos ajuda muito. Então, a gente pensou nesse grupo ser, assim, né, justamente para eles se sentirem, né, que estão superando, que estão evoluindo e, quem sabe, logo já, né, estão indo para os demais níveis, né. E a gente está na fase, então, da montagem da lista. A gente foi indo, assim, passo a passo, né, às vezes a gente quer começar logo, mas é melhor que seja tudo muito bem estruturado e organizado e alinhado do que começar e, né, e não sair do jeito que a gente gostaria, né? E então a gente pretende começar já na semana do dia 11, né? Por que não esperar o recesso, né? Até mesmo para a gente já sentir, né, esse movimento, como que vai ser. Então a gente já pretende já começar na semana do dia 11. E como eu falei, por exemplo, o professor ele vai dar aula no sexto A hoje. Então, o horário do sexto A vai ser a turma do quadrado. Então, os professores que teriam aula no sexto A vai ficar com a turma do quadrado, quer dizer, não mexer com o horário, né? E essa questão do alinhamento também, que a Bianca falou, é muito importante, a gente já conversou, inclusive, os PCAs, eles vão ser apoio mesmo ali, né? Também durante as reuniões de ATPCA, também para colaborar, trocar ideia de atividades, o tema, a gente pensou em trabalhar com um tema mesmo, um tema gerador, né? E buscar metodologia diferenciada. A gente está trabalhando já em ATPCGs, né? As metodologias ativas, cada ATPCG é um grupo de professores apresenta uma metodologia, então isso já vem assim no movimento, está ajudando bastante. Né? Então a gente vê o professor apresenta aqui e na semana seguinte os professores já estão aplicando, está muito bacana, né? Então o professor precisa entender que na recuperação não pode ser da mesma forma como ele trabalha no dia a dia, né? Então tem que ser uma metodologia diferenciada, né? Algo mais lúdico. E é isso. Eu acredito que a questão que você falou, né, sobre as metodologias da pessoa não pode ter a mesma metodologia que é dada dentro da sala de aula, porque até mesmo a sala de aula é importante que a metodologia. É verdade. Né? Já é bem usada. Né? Às vezes pode ser que um momento ou outro acabe não sendo viável ou não dando certo, mas é importante que se tente, porque principalmente no projeto de recuperação, o mais importante, o tempo todo, mas o mais importante nesse momento é que
para o aluno, essas atividades têm um significado na vida dele. E para que é importante fazer essas atividades mais diferenciadas daquilo que ele tem no dia a dia. Exatamente. Bom, é isso. Muito interessante a forma como você realizou, né, todos os processos do reagrupamento, do Compreender Juntos. Vocês estão fazendo tudo muito no caminho, assim, e realmente é importante que faça passo a passo, mesmo que um pouquinho mais para consolidar um processo, mas seja difícil que ele possa ter uma continuidade depois sem margem de erro, assim, ou com baixa margem de erro. Então, é importante que faça tudo muito estruturado. Gostei muito, agradeço muito, Thaís, da sua experiência com as outras escolas, com a gente também, porque eu estive aí, eu também tive acesso, né, a forma como vocês fizeram o formulário, por exemplo, eu achei muito rico. E eu espero compartilhar, viu, Bianca? Pode compartilhar. Tem alguém, né, que vá nos assistir, que peça essa sugestão, vou estar compartilhando, sim. Eu espero que nós duas, né, nesse vídeo, que nós possamos ter contribuído com as escolas que estavam em dúvida entre nivelamento e agrupamento, ou em como fazer, em como saber se vai dar certo. Vai dar certo, sim, é importante que o tempo todo se alinhe o tempo todo, mas que não se desista, porque é importante que os estudantes tenham essa chance de desenvolver, né, e avançar nas hipóteses deles, para que eles acompanhem a escola como todos os outros colegas que se encontram no nível adequado. Eu agradeço muito a todos, agradeço você novamente aí. Obrigada, eu também agradeço muito, Bianca, a oportunidade. E como eu falei, estamos aprendendo juntos, né? E se não deu certo, a gente faz o PDCA e... Isso aí. Até mais. Até mais. Muito obrigada.